A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Ederson e este é o canal Verdade da Fé. Nos últimos dois vídeos, nós falamos sobre o Espírito, se ele era uma terceira pessoa ou não, e quem ressuscitou a Jesus. São provas evidentes de que Jesus é tanto o Espírito quanto o Pai, porque, como destacamos no vídeo antes do último que tinha sido lançado, Jesus falou do Espírito na terceira pessoa da frase, só que ele também falava do Filho do Homem na terceira pessoa da frase. Aí Jesus, no vídeo passado, dizia que ele ia reconstruir o santuário, que era o seu corpo, que João fala. Mas os apóstolos dizem que aquele foi o Pai que reconstruiu aquele seu corpo, aquele seu santuário. Aí nós provamos pela escritura e me vem um ponto à mente. Porque no anterior, antes do último, eu soltei mais uma questão onde mostrava o inverso. Tipo assim, ele pode falar de si na terceira pessoa sem implicar o fato dele não ser. Porque assim como ele era o filho do homem, ele também é o espírito. Porque ele falou do filho do homem na terceira pessoa da frase, mas isso não implicou em que ele não era. Mas aí vem a questão também que eu não considerei naquele vídeo, eu vou considerar nesse. Quando eu falei de Jesus Cristo sendo ressuscitado, qual foi o ponto que eu destaquei ali? Eu destaquei que Jesus falou que ele reconstruiria, e depois é dito que pelos apóstolos que foi Deus que o ressuscitou. A reconstrução do santuário, do seu corpo, era a sua ressurreição. Aí entrou a questão, eu tenho que comprovar que a sua fala não apenas aponta, mas se cumpre nele. Porque quando ele fala do Filho do Homem, aí a gente sabe que Jesus é o Filho do Homem, do qual ele falava na terceira pessoa, porque se cumpriu nele. A gente sabe que Jesus é o Deus Pai, porque quando ele falou sobre a sua ressurreição por diversas vezes, sempre deixou claro que quem ressuscitaria o seu corpo humano era ele mesmo. Mas aí, quando vai se cumprir isso, quem ressuscita é Deus. Então, evidentemente, Jesus é Deus Pai. Aí entra o outro ponto que nós temos que destacar, como não destacamos no vídeo antes do último, sobre o Espírito. Porque aí, eu falei que Jesus falou do Espírito na terceira pessoa, mas aonde se cumpre essa ideia de que Jesus é o Espírito Santo para saber que ele falou do Espírito Santo na terceira pessoa, o qual era ele mesmo? Aí entra a questão. Nós vamos destacar alguns pontos aqui nesse vídeo. Então, antes de darmos início, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal Verdade da Fé, e lá no meu Instagram, Ederson F. Rocha, e nos seguir para ajudar no crescimento e desenvolvimento do nosso perfil, que lá também eu posto muitos vídeos. Eu não posto com tanta frequência porque eu tenho que ficar gravando e eu mesmo tá editando. Aí tem que postar no YouTube, no Instagram. Aí eu não tenho um foco específico. Como a audiência do Instagram é muito maior, então eu consigo alcançar um número de pessoas muito maior. Aí o daqui eu tenho que, consequentemente, focar menos. Mas eu gostaria muito de focar nos dois. Então peço a sua colaboração, sua contribuição, se inscrevendo lá no nosso, seguindo o nosso perfil do Instagram para ajudar no crescimento. Porque quando você se inscreve no YouTube, segue o Instagram, tanto o YouTube quanto o Instagram, quanto qualquer outra rede social, compreende que o desenvolvimento dos conteúdos tem sido promissor, o que tem chamado a atenção das pessoas, e agora tanto o YouTube quanto o Instagram vai começar a nos indicar para pessoas que não nos conhecem. Então você está contribuindo para esse desenvolvimento, amém? Sem mais delongas, vamos falar sobre o assunto, amém? Quando você vai em Mateus capítulo 19, capítulo 10, verso 19 e 20, Jesus diz o seguinte, olha só, e quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ou seja,
Jesus está claramente falando sobre o fim dos tempos, quando nos entregarem diante de reis e governadores. Esse discurso, ele fala que nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de falar, porque o Espírito do Pai é o que vai falar por nós. E você vê que o agente da ação verbal de Cristo, o que fala por meio de nós ou dos discípulos, é o Espírito do Pai. Tá, mas aonde isso implica, mostrando que Jesus é o Espírito Santo? Segura aí. Em Marcos capítulo 13, verso 11, que é o mesmo discurso de Jesus, mas agora no Evangelho segundo Marcos, ele diz assim, ó: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Ou seja, em Mateus, no mesmo discurso, é dito que o Espírito do Pai fala em nós. Aqui em Marcos é o Espírito Santo. Onde está a hierarquia da Trindade aqui? Aonde cada um tem sua demasiada função ali? Não tem. Aqui é claro, lá o Espírito do Pai, aqui é o Espírito Santo que é o agente da ação verbal. Aí entra a questão. O Espírito Santo, sem dúvidas, é o Pai, é o mesmo Espírito do Pai. É a mesma pessoa, como diz a Trindade. Ele diz que são 3 pessoas, aqui eu digo que é a mesma pessoa, embora não seja usar esse termo diretamente para Deus, como pessoa no sentido que nós temos hoje. Aí, o que isso mostra onde Jesus é o Espírito Santo? Tá, primeiro já conseguimos provar que aqui, segundo o discurso de Jesus, que é alternado em ambos os... que é um paralelo entre os evangelhos, você vê que aqui o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Então, ou seja, o Espírito Santo já é o Pai. Menos um na equação. Aí sobra o terceiro discurso. Lucas 21, 12 a 15 diz assim, ó: levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca. Olha só, eu vos darei boca. Eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Porque agora o agente da ação verbal, que nesse discurso de Jesus, agora Jesus, porque agora não é o mesmo lá, o Espírito do Pai, o Espírito ou o Espírito Santo, como em Marcos? Porque agora é Jesus, porque Jesus é o Pai e é o Espírito Santo. Isso é muito evidente nas Escrituras, irmão. Não tem como fugir disso, embora os trinitários tentem. Quando você vai em Romanos, capítulo 8, verso 9 ao 11, olha o que Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito da vida, o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Presta atenção aqui no ponto. Primeiro Paulo fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aqui é o Espírito de Deus. Aí, logo em seguida, ele alterna, porque ele não tem essa dificuldade de compreender que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Aí diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo? Mas, vem cá, não era o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habitar em nós? Por que está tendo essa alternação agora? É por isso que eu disse, eu tenho que provar que se cumpre em Jesus. Jesus é o Espírito que viria. Lá, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, era o próprio Espírito de Jesus, falando de si mesmo na terceira pessoa, assim como falou do Filho do Homem, quando ele falava, quem nele crê, em quem? No Filho do Homem. Aí se cumpre em quem? Em Cristo. Aqui lá ele fala, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Mas aqui
é muito claro que o Espírito de Cristo é que habita em nós e ele é o mesmo Espírito de Deus, não são três espíritos. Do contrário, acabou a hierarquia da Trindade. Mas é que o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. E olha o que ele diz mais: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí agora já não é Espírito de Cristo, é Espírito do Pai. Olha só: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meu Deus, é muito claro. Aqui o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito do Pai. Foi o Pai que ressuscitou Jesus e todo trinitário concorda com isso. Mas aqui é evidente que esse Espírito de Cristo é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, ou seja, esse Espírito do Pai, esse Espírito aqui de Cristo, é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito de Jesus Cristo homem, que ressuscitou Jesus Cristo homem. Ou seja, é o Pai. O Espírito de Cristo é a mesma coisa que o Espírito do Pai, que é a mesma coisa do Espírito Santo que habita em nós. Não são três pessoas, é apenas uma. Só muda a designação. Ora Espírito Santo, ora Espírito do Pai, ora é Espírito daquele que ressuscitou Jesus, ora é Espírito de Cristo, Espírito da glória, e assim por diante. Eu separei aqui no meu estudo, no meu livro, A Absoluta Unicidade de Deus. Se você ver ali, quase todas, não todas as designações de Espírito, e são bem separadas aqui. Então, ou seja, primeiro, quem habita é o Espírito de Deus, logo após ele diz que é o Espírito de Cristo. Afinal, cadê a hierarquia da Trindade aqui? Não era o Espírito Santo? Pois é, aqui é o mesmo Espírito. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Aí, logo em seguida, ele vai e diz o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Nesse caso, é o Pai. Entendeu agora? O Espírito do Pai é o mesmo Espírito de Cristo. É claro isso. Se você for 1 Pedro 1:10, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas são quem? Homens de Deus, indagaram e inquiriram. Indagar é perguntar. E inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. Veja bem, Pedro está falando que os profetas, sobre o qual o Espírito de Cristo estava, eles perguntavam quando ia acontecer aquelas coisas, quando ia chegar aquela graça e quando seria esse sofrimento de Cristo. Mas olha que interessante aqui, quem era que comunicava para eles era o Espírito de Cristo que estava neles. Mas em 2 Pedro 1:21, aqui essa daqui que eu li é 1 Pedro 1:10 e 11. Aqui 2 Pedro 1:21, olha o que ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Quando se fala de profecia, você entende que está sendo dada a um profeta. Aí, entretanto, homens santos, esses homens santos são quem? São os profetas, o qual ele testificou na sua primeira epístola, que foi a respeito da salvação que os profetas indagaram. Quer dizer, perguntaram, eles estavam perguntando os profetas, eles são esses homens santos aqui, porque foi dada essa profecia a eles. Aí ele diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas, meu Deus, lá em 1 Pedro 1:10 e 11, ele está dizendo que foi o Espírito de Cristo que falou sobre essas coisas aqui. É o Espírito Santo. É porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Quem tem essa dificuldade de compreender isso são os trinitários, ou seja, se cumpre em Cristo. Então, o Espírito de Cristo ao qual Cristo falava na terceira pessoa, ele vos guiará, era o próprio Cristo. Assim como 1 Pedro, ele vai falar que o Espírito de Cristo era o que falava diretamente com os profetas, e aqui já é o Espírito Santo na sua segunda epístola. Viu como é esse paralelo? Ele só mudou a designação, ele tirou a qualificação de santo e botou como Cristo. Pronto. Se você for em Atos 16, 6 e 7, olha como é que Paulo vai tratar essa questão.
e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Peraí, primeiro, quem estava impedindo eles de pregar na Ásia era o Espírito Santo. Quando eles tentaram ir para Bitínia, já era o Espírito de Jesus. Cadê a hierarquia agora da Trindade? Não, o Espírito que aplica. O Espírito Santo estava aplicando aqui, impedindo Paulo. Será que na Trindade o Espírito Santo não conseguiu impedir Paulo e foi chamar Jesus lá no céu para Jesus vir aqui impedir Paulo, que Paulo estava desobediente? Claro que não. O Espírito Santo aqui que impediu Paulo de pregar na Ásia era o mesmo Espírito de Jesus que estava impedindo ele de ir para Bitínia. Isso é muito claro. Ou seja, o Espírito Santo aqui é o Espírito de Jesus. Só quem tem essa dificuldade de entender são os trinitários, por isso que eu disse que se cumpre em Jesus. Aí quando você vai em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Esse daqui é o versículo que mais se cumpre em Cristo, e eu vou te dizer o porquê. Porque, se eu não me engano, João 5,22, Jesus diz, ou em João 8, eu não lembro qual era dos dois discursos, mas eu lembro que Jesus falava assim, se o Filho vos libertar, acho que é João 8, verdadeiramente sereis libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Mas aqui, ele fala claramente que é o Espírito que traz a liberdade. Paulo agora está falando que é o Espírito. Afinal, é o Filho ou é o Espírito? É porque se cumpre em Cristo, é a mesma coisa. Quando ele fala, o Filho vos libertar, e aqui vai se dar no Espírito, entende-se que o Espírito é de Cristo. Então, essa dificuldade de compreensão a respeito desse assunto só vem dos trinitários mesmo, porque não compreendem que se trata de diversas designações e não de várias pessoas. Quer uma prova disso? Eu vou te citar aqui, aí você pode procurar em cada um na sua Bíblia aí, só os termos espírito que aparecem na Bíblia. Lucas 3:23, Mateus 10:20, Espírito do Pai. Mateus 3:16, Espírito Santo. João 14:17, Espírito da Verdade. Lucas 4:18, Espírito do Senhor. Atos 16:7, Espírito de Jesus. Romanos 8:2, Espírito da vida. Romanos 8:9, Espírito de Cristo. 1 Coríntios 2:11, Espírito de Deus. Aí você continua aqui. Gálatas 4:6, Espírito do Filho. Efésios 1:13, Espírito da promessa. Efésios 1:17, Espírito de sabedoria. Hebreus 9:14, Espírito eterno. Hebreus 10:29, Espírito da graça. 1 Pedro 4:14, Espírito da glória. Apocalipse 19:10, Espírito da profecia. É muito claro. Isso porque ainda tem no Antigo Testamento Espírito de justiça, Espírito de santidade. Quer dizer, esses termos Espírito é apenas uma designação para refletir a essência de Cristo. Ele é Espírito. Quando não está na forma humana, ele é Espírito, e ele é Filho, ele é o Pai, ele é Santo, ele é glória, ele é eterno, e assim por diante, ele é a verdade. Então, ou seja, é muito claro que isso se cumpre em Cristo. Então, quando ele falava do Espírito na terceira pessoa, isso se dá nele, porque é ele que habita em nós, e é ele que atuava por meio dos profetas, segundo Pedro, o qual depois ele vai dizer que é o Espírito Santo. Ele é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tudo isso daí é importante a pessoa considerar, porque Jesus é o Espírito que estava habitando dentro do corpo humano. Este é Jesus Cristo, e não a terceira pessoa, amém? Vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas porque esse assunto aqui do Espírito, ele é muito extensivo. Tanto é que no meu livro A Absoluta Unicidade de Deus, eu trabalho muito essas questões aqui e não omito elas como os trinitários fazem. Tanto é que aquele termo filho, eu trabalho ele nas diversificações dos quais ele aparece aqui na Bíblia. Amém? Aí, se você quiser estar adquirindo esse livro, A Absoluta Unicidade de Deus, eu tenho ele aqui comigo. Custa apenas R$ 25 por e-book.
Eu não vendo ele impresso, porque a Hotmart não aceitou, não sei porquê. Mas eu vou estar vendendo ele por e-book. Se você quiser estar adquirindo, na descrição vai estar meu WhatsApp aí, para você entrar em contato comigo, amém? Para você vir no WhatsApp e dizer, irmão, eu quero adquirir o seu livro, eu vou estar te enviando ele, amém? E eu também tenho a obra Há Diversos Práxias, que os trinitários usam, mas não tem. Então é estranho isso, porque quando eu perguntei para o pastor trinitário, ele não tinha essa obra. Mas eu tenho aqui ela, aí eu organizei ela e separei por parágrafos. Ela não estava por parágrafo. Então só li ela e separei parágrafos, só isso. Fica muito mais fácil. Organizei ela bonitinho, que os trinitários parece que não estão nem aí. Botei até uma capa lá na obra bonita. Porque assim, mas é a obra dos trinos. Meu amigo, se tu soubesse o conteúdo que tem ali para te usar contra os trinitários, onde o Tertuliano diz que Deus tem um corpo, onde ele trabalha a questão do verbo ali, do logos, como sendo a razão, que depois se torna a palavra. É uma coisa atrás da outra, muito bacana para a gente poder explorar e botar pressão em cima dos trinitários, porque a referência que eles usam é Tertuliano, então tem que segurar a doutrina de Tertuliano. Então, assim, se você quiser estar adquirindo também, é só entrar em contato comigo, amém? Que eu vou estar repassando para você. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, amém?